και μνημοσύνην. Conceito Linguístico de Palavra, por Maria Tereza Camargo Biderman, Unesp, Campus de Araraquara. O artigo foi publicado na revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio, volume 5º, ano de 1999. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, procurem a revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. Os links todos estão no descritivo. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença. Seguimos, então, para o artigo Conceito Linguístico de Palavra. Resumo. O conceito de palavra é problema complexo em linguística, não sendo possível definir a palavra de modo universal. A definição de palavra, bem como sua identificação no nível do discurso, tem de ser feita língua a língua. Discute-se aqui a problemática da segmentação do discurso em unidades léxicas, sua conceituação e a terminologia adequada a uma ciência lexicológica. Também se apontam as incoerências da tradição gráfica e da praxis lexicográfica, e propõe-se ainda uma análise das unidades complexas do sistema. 1. Relatividade do conceito de palavra. No 6º Congresso Internacional de Linguística, realizado em Paris em 1948, onde se deveria discutir as noções fundamentais da linguística clássica, tais como a palavra, a frase, a morfologia, a sintaxe, esses conceitos foram seriamente questionados. Assim aconteceu, por exemplo, com o conceito de palavra. Esse tópico dividiu muitas vezes a Assembleia dos Linguistas presentes em posições conflitantes e radicais. Houve quem propusesse a proscrição definitiva deste termo da nomenclatura linguística, devido à sua imprecisão e à impossibilidade de se chegar a um acordo sobre a definição ideal. Trinca, não tenho a menor ideia se é assim que se pronuncia este nome, em seu relatório sobre o Congresso, teve que constatar que não se chegara a um consenso sobre uma definição válida e aceitável de palavra. Alguns linguistas, como Holt, até propuseram o banimento do conceito de palavra da linguística. Entretanto, uma vez abandonada a noção de palavra, todas as noções básicas, construídas em torno dela e sobre ela, perdem o pé. É o que acontece com a noção de frase, assim como a de morfologia e a de sintaxe, pois o sistema da gramática clássica foi montado em torno do eixo palavra-frase, que com o abandono de um dos seus polos desmorona. Já bem antes de 1948, a obra clássica de Bloomfield sobre a linguagem, Language, não registrara sequer um capítulo sobre a palavra. Esse linguista propôs como conceitos operacionais o morfema, forma significante mínima e recorrente, e a forma livre mínima.
Para ele, nos sintagmas the writer, a book, teríamos 4 formas livres e mínimas. The, a, writer, book. Se compararmos writer e writing, temos aí 2 formas livres mínimas. Porém, os afixos ing são morfemas, formas presas ao radical write. Esses morfemas são significantes, indicando respectivamente o agente e o aspecto gerundial ing. Embora eu seja adepta de um relativismo linguístico moderado, considero que o conceito de palavra não pode ter um valor absoluto. Ele é relativo e varia de língua para língua. De fato, a afirmação mais geral que se pode fazer é que essa unidade psicolinguística se materializa no discurso com uma inegável individualidade. Os seus contornos formais situam-na entre uma unidade mínima gramatical significativa, o morfema, e uma unidade sintagmática maior, o sintagma. Pode-se afirmar também que a velha gramática grega não estava errada ao considerar que a sentença é composta de palavras. Especificando melhor, só se pode identificar a unidade léxica, delimitá-la e conceituá-la no interior de cada língua. Consideremos o latim, por exemplo. Tomemos um enunciado nesta língua. Mulher filho aquam dedit. A mulher deu água para o filho. Nesta oração, identificamos 4 unidades léxicas. Mulher, filho, aquam, dedit. No latim, as desinências funcionam como morfemas classificatórios e funcionais, ou seja, indicam as funções sintáticas das palavras na frase. Assim, mulher é nominativo singular, função sujeito. Em filho, o morfe o indica dativo singular, função objeto indireto. Em aquam, o morfe am indica acusativo singular, função objeto direto. Quanto à forma verbal dedit, o morfe it, associado à alternância vocálica, em que e longo alterna com e breve, indica tratar-se de terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Portanto, em latim, os morfemas desinenciais, tanto do nome como do verbo, indicam a classificação categorial da palavra dentro do sistema linguístico e indicam também a função sintática da palavra no enunciado. Mais ainda, indicam os limites da palavra na cadeia do discurso. Onde existe uma dessas desinências, aí temos uma fronteira vocabular. Portanto, numa língua flexiva e sintática como o latim, as funções sintáticas são registradas na desinência ou terminação da própria palavra. E essas marcas morfossintáticas indicam simultaneamente as fronteiras entre as palavras. Embora a noção empírica de palavra nas diversas línguas do globo refira vagamente um mesmo conceito psicolinguístico, os dados factuais de cada língua não permitem que formulemos uma única definição válida para todas, que seja suficientemente abrangente para recobrir as peculiaridades de cada uma e que nos permita ainda identificar e delimitar inequivocamente a unidade léxica em cada um desses idiomas. Assim sendo, devemos concluir que não é possível definir a palavra de um modo universal. 2. Do morfema ao enunciado, morfema versus palavra. Em meio às correntes estruturalistas que marcaram a ciência linguística da década de 50 a de 60, ninguém foi mais radical do que Zelig Harris. Em um artigo clássico From Morpheme to Utterance, Harris, 1968, ignora totalmente o conceito de palavra e considera que a análise linguística deve utilizar o conceito de morfema como operador básico, e que os enunciados nada mais seriam que combinatórias e somatórios de morfemas. Dentro dessa ótica, a palavra não tem mais função como instrumento de descrição e da análise. Claro está que o conceito de morfema é mais preciso que o de palavra.
além de ser bastante genérico para poder ser aplicado a toda e qualquer língua. Mas Harris estava errado em seu radicalismo. O fato de um morfema ser uma forma recorrente que mantém o seu significado explica até certo ponto que esse operador gramatical seja considerado um instrumento necessário e básico na descrição e análise de línguas, mas existe outra unidade intermediária cuja existência é inequívoca e cujo status é preciso buscar, por mais difícil que isso seja. Uma das dificuldades pode-se assim explicitar. Existem palavras que funcionam como morfemas em muitas línguas, embora não sejam formas presas. É o caso de preposições e artigos nas línguas latinas, por exemplo. Assim, a preposição de, em várias línguas românicas, tem a mesma função de uma desinência, morfema ou forma presa do latim. Petrimurus, muro de pedra. Em português. Em espanhol, muro de piedra. Em francês, mur de pierre. Em italiano, muro de pietra. Latim, murus. Em português, o muro. Em espanhol, el muro. Em francês, le mur. Em italiano, il muro. O latim não tinha artigo definido, murus. Mas as línguas românicas, sim. Já no francês contemporâneo, o uso do pronome sujeito é obrigatório como marca categorial de pessoa. Je chanté. Em português, canto. Il a chanté. Cantou. Nesse caso, o português, como o latim, dispensa o uso redundante do pronome reto. Em latim, canto, cantavit. Canto, cantavit. E tanto em português como em latim, o uso do pronome passa a ser enfático. Em português, o pronome pode ter valor distintivo quando e só quando o contexto é ambíguo. Isso porque tanto o português como o latim possuem essas marcas categoriais e funcionais como flexões verbais. 3. A delimitação da palavra. Critério fonológico, morfossintático e semântico. Vários são os critérios com que podemos operar para delimitar a palavra, a saber, o critério fonológico, o critério morfossintático, o critério semântico. Numa primeira abordagem, podemos considerar a palavra como uma sequência fonológica que recorre sempre com o mesmo significado. Dessa forma, uma palavra seria uma sequência fônica que constituísse uma emissão completa e após a qual a pausa seria possível. Portanto, numa sequência a chuva caía, a separação em unidades léxicas é feita ancilarmente por outros níveis de interpretação da linguagem, a saber, o nível morfossintático. Contudo, o acento próprio de cada palavra também corrobora esse processo de segmentação. Assim, o acento tônico em uva, palavra paroxítona em português, ajuda a identificar a palavra. O mesmo se pode dizer da outra unidade paroxítona dessa sequência fônica, caía, onde também existe um acento tônico na forma verbal, na vogal I. Por conseguinte, podemos afirmar que, em português, o primeiro nível da separação das unidades na cadeia sonora, bem como sua identificação, é feito através de critérios fônicos subsidiários que caracterizam as palavras do léxico português. Podemos ainda afirmar que o falante tem consciência das unidades silábicas da fala, mas reúne essas sílabas em palavras na sua mente, através de processos gramaticais e semânticos, e não fonéticos. Convém lembrar ainda que, sendo o português uma língua acentual, nesse idioma as palavras possuem as seguintes características. Em sua maioria, são paroxítonas. Há um grande número de palavras oxítonas e um número bem menor de proparoxítonas. Seja como for, a grande maioria das palavras registra essa marca acentual característica, o que auxilia enormemente num primeiro desbaste para segmentar o discurso em unidades léxicas. Além disso, via de regra, faz-se pausas na fala entre as unidades dos grupos fônicos, que são geralmente grupos significantes, e com uma certa unidade morfossintática. Claro está que essa identificação preliminar
é precária e insuficiente, dado o fato de que possuímos muitas palavras átonas que têm alta frequência no discurso, como artigos, pronomes, preposições. É nessa altura que vêm em nosso socorro os demais níveis da análise linguística, como acabei de mencionar, e que vamos considerar a seguir. Retomo um exemplo dado anteriormente. Penetra surdamente no reino das palavras. Penetra surdamente no reino das palavras. Nesse verso de Carlos Drummond de Andrade, podemos fazer o seguinte pausamento: penetra surdamente no reino das palavras. Temos assim uma pausa longa no fim da elocução do verso, duas pausas medianas após penetra e após surdamente, e ligeiríssimas pausas após no e das, e uma pausa ligeira após reino. Esse pausamento é determinado por vários níveis da análise e da interpretação do enunciado, mas a possibilidade de pausar após as unidades referidas se deve ao fato de elas terem uma massa e uma autonomia fônica, que as individualiza dentro do sistema do português. As pausas menores são devidas não só à atonicidade de segmentos como no e das, mas também à dependência gramatical dessas unidades. Não quero me deter nessas questões por ora, só registrar o fato de que o critério fonológico contribui para a segmentação das unidades discursivas. Aliás, como as palavras possuem acentos próprios que as individualizam, na maioria das línguas ocidentais desenvolveu-se o hábito de deixar espaços brancos na escrita para marcar as fronteiras entre as palavras. O segundo critério é o gramatical ou morfossintático. Uma vez conhecidas as unidades léxicas em potencial no interior do enunciado, através da análise morfológica, potencialidade de pausa, acento de palavra, outras regras fonológicas, devemos submeter os segmentos assim isolados às regras morfossintáticas, que atuam no sistema linguístico em consideração. Isso porque, embora haja correspondência entre um vocábulo fonológico e um vocábulo mórfico, nem sempre existe entre ambos coincidência rigorosa. Nessa segunda etapa da análise, haveria dois critérios atuando simultaneamente. A classificação gramatical da palavra, em função dos marcadores morfossintáticos que ela apresenta, e, portanto, a filiação a determinados paradigmas. E B, a função exercida pela palavra na sentença. Por conseguinte, estaremos superpondo um critério formal a um critério funcional. No exemplo dado anteriormente, de Carlos Drummond de Andrade, a identificação de 6 unidades penetra surdamente no reino das palavras faz-se graças ao concurso de parâmetros morfológicos e sintáticos. Aqui é preciso lembrar que temos 2 casos complexos, no e das. A despeito da consubstancialidade fônica desses segmentos, nos quais identificamos apenas uma sílaba, a análise morfológica e distribucional revela que temos aí unidades complexas do sistema, a saber, em mais o igual a no e de mais as igual a das. Inversamente, ocorre também no sistema do português que a língua não dispõe de recursos morfológicos simples para exprimir certas categorias linguísticas e lança mão de esquemas vicários. É o caso vigente no sistema verbal, em que as categorias do aspecto e do modo são expressas por meio de formas perifrásticas, em que 2 ou mais segmentos morfofônicos carregam uma só noção. Em outros termos, um único significado é expresso por 2 segmentos morfofônicos, como em Paulo tem trabalhado muito. Tem trabalhado. Noção de aspecto iterativo no passado. O doente vai morrendo lentamente. Vai morrendo. Noção de aspecto durativo, progressivo. O doente pode morrer amanhã.
pode morrer. Noção modal de probabilidade. Na análise dos macrosegmentos assinalados em cada um desses enunciados, tem trabalhado, vai morrendo, pode morrer, nota-se a presença de 2 segmentos fônicos. A análise gramatical de cada um deles no contexto do enunciado revela que as noções aspectual e modal que eles portam, segundo a explicação acima, são distribuídas por cada um dos seus segmentos componentes. De fato, em tem trabalhado, a noção aspectual de iteração é dada pelo verbo auxiliar ter, conjugado no presente, mais o particípio passado trabalhado, formando a sequência um pretérito perfeito composto. Em vai morrendo, igualmente, a noção aspectual da progressão é dada pelo concurso do verbo auxiliar ir e do verbo principal morrer no gerúndio. Enfim, em pode morrer, a probabilidade de ocorrer o processo de morrer no infinitivo está expressa no auxiliar pode. Logo, esses exemplos evidenciam que, a despeito da riqueza mórfica dos seus paradigmas verbais, o português quase não dispõe de morfemas próprios para indicar noções aspectuais e modais na conjugação dos verbos. O sistema do português, como aliás o de muitas línguas indo-europeias, utiliza recursos híbridos para exprimir tais noções aspectuais e modais. Muitas línguas, porém, podem expressar noções aspectuais e modais através de morfemas que se incorporam ao radical léxico do verbo. Em outras línguas, como o inglês, nota-se uma complexidade a mais. O fato de as fronteiras morfemáticas entre as duas grandes classes de palavras, nome e verbo, serem muito tênues, as palavras podem circular mais ou menos livremente entre essas duas categorias morfossintáticas. Assim, um nome pode facilmente ter uso verbal e vice-versa. Consideremos os seguintes exemplos. He has a house in London. The castle now houses government receptions and congresses. House, houses. I love you. Love is a many-splendored thing. Vemos aí que o substantivo house, em primeiro, he has a house in London, foi usado como verbo houses no segundo, the castle now houses, e que inversamente o verbo love, no terceiro, I love you, foi usado como substantivo love, love is a, no quarto exemplo. É evidente a ausência de marcas categoriais. A única aqui presente é o morfema da terceira pessoa verbal em houses. É esse fato morfossintático e categorial que permite que, em inglês, se faça tão facilmente a conversão de uma classe a outra. Há, porém, outra razão de natureza sintática: a posição das palavras na frase. Como se sabe, em inglês, a ordem das palavras na frase é mais ou menos fixa, estando determinada previamente a posição de cada elemento em relação à sua função sintática. Nos exemplos acima, lembremos que o significado da palavra também é determinado pelo seu valor funcional. As traduções em português das frases acima tornam evidente essa afirmação. Ele tem uma casa em Londres. O castelo agora abriga recepções governamentais e congressos. Eu te amo. O amor é uma coisa maravilhosa. A língua inglesa exemplifica muito bem a relevância da função. É igualmente importante o princípio da coesão interna da palavra. Embora o vocábulo possa ter grande mobilidade no discurso, dependendo das características estruturais da língua, como sucede em português, internamente a palavra vem a ser uma sequência coesa e estável. Passemos ao terceiro critério, o semântico. A despeito da importância dos critérios fonológico e morfossintático na delimitação e identificação da palavra, o critério decisório final é o semântico. Como woman, vamos considerar a palavra como uma unidade semântica indecomponível. Abre aspas.
Se existem unidades gramaticais significantes menores do que a palavra, elas não têm significação autônoma. Fecha aspas. E ele define a palavra como a unidade semântica mínima do discurso. Concluindo, a fonologia e a morfossintaxe ajudam-nos a reconhecer os segmentos fonicamente coesos e gramaticalmente pertinentes enquanto formas funcionais. Contudo, só a dimensão semântica nos fornece a chave decisiva para identificar a unidade léxica no discurso. Assim, no topo da hierarquia, a semântica vem congregar as demais informações de nível inferior para nos oferecer a chave do mistério da palavra. 4. As unidades do sistema. Questões formais e terminológicas. No sistema abstrato que é a língua, distinguem-se 2 módulos componentes. 1, o léxico, e 2, a gramática. Assim, as palavras são elementos da língua e não da fala. Embora na prática o vocabulário seja indexado a partir das realizações discursivas, de fato as palavras são entidades abstratas que compõem o sistema linguístico. Por sua vez, os discursos são atos de linguagem efêmeros, ao passo que a palavra é um elemento permanente da língua. Por conseguinte, a segmentação do discurso em vocábulos supõe a identificação das unidades léxicas no plano da língua. Essa operação, porém, não é simples. Longe disso. Os casos ambíguos são extremamente numerosos. Nesse processo, muitas vezes é preciso considerar não apenas o contexto, o enunciado, mas até mesmo o texto discursivo. Palavras há cuja identificação e classificação só se faz possível através da análise de uma unidade maior que a frase. Para ilustrar o problema da segmentação das unidades léxicas no discurso, darei 2 exemplos de enunciados, já propondo uma segmentação para os mesmos. Primeiro exemplo. Em vão, nós procuramos por Carlos. Veja-se que nessa sequência é preciso considerar em vão como uma palavra, a despeito de ser grafada em 2 segmentos, em vão. É a análise morfossintática e semântica que indica que estamos na presença de uma unidade lexical, a despeito da grafia. Vejamos o exemplo seguinte. Carlos bateu as botas. Aqui será preciso considerar como unidade toda a sequência bateu as botas. Esses exemplos apontam para um problema crucial da lexicologia. Quais são os fatores a serem considerados para determinar quando estamos diante de uma unidade léxica e como ela se configura e define? Voltaremos a essa questão mais abaixo. Consideremos, antes de mais nada, questões terminológicas. Assim, termos como palavra e vocábulo se prestam a muitos equívocos por serem usuais na linguagem comum. Vamos usar as palavras vocábulo e palavra para as realizações discursivas, continuando a longa tradição do português e respeitando a sinonímia implícita na mente dos falantes do idioma no que diz respeito a essas palavras. Contudo, devido à imprecisão desses termos, precisamos designar diferentemente as unidades do sistema e do discurso quando estivermos tratando cientificamente a língua. No caso da unidade lexical abstrata, será melhor utilizar o termo lexema para denominar as unidades virtuais que compõem o léxico e chamar de lema sua representação canônica no dicionário. Por conseguinte, estabeleceríamos as seguintes oposições e correlações. Léxico é o conjunto abstrato das unidades lexicais da língua. Vocabulário é o conjunto das realizações discursivas dessas mesmas unidades. No plano das realizações discursivas, qualquer sequência significativa será chamada indiferentemente e imprecisamente de palavra ou vocábulo. A unidade denominativa para um conjunto de formas flexionadas que compõem um paradigma será denominada lexema/lema. Lema é também a entrada canônica nos dicionários. O uso desses termos técnicos eliminaria as ambiguidades indesejáveis em ciência. O termo palavra é operacional apenas como elemento da linguagem comum.
Num uso não específico, é a designação pertinente, já que qualquer falante do idioma identifica o seu designatum sem problema. O termo monema, proposto por Martinet, não me parece funcional em lexicologia. Inversamente, o termo lexia, proposto por Pottier, é bastante útil, sobretudo por se tratar de um termo técnico. Por isso, não corre o risco de ser maculado com as conotações discursivas, que podem gerar ambiguidade relativamente à palavra e/ou vocábulo. Assim, no plano da língua, o termo lexema refere à unidade abstrata do léxico. As manifestações discursivas dos lexemas devem ser referidas tecnicamente como lexias. Por sua vez, as lexias se repartem em duas categorias: as lexias simples, graficamente constituídas de uma sequência gráfica separada por dois brancos, cesta, guarda, dona, mãe, e lexias complexas, formadas por várias unidades separadas por brancos e não ligadas por hífen. Cesta básica, dona de casa. E chamaremos de lexias compostas aquelas que são ligadas por hífen, guarda-roupa, mãe de santo. Há uma outra questão relevante em relação à configuração teórica do léxico. No léxico português, podemos distinguir duas classes de lexemas. 1. As formas livres e 2. As formas dependentes, como os clíticos e os vocábulos instrumentais. As formas livres no português são geralmente substantivos, adjetivos e verbos. As formas dependentes são, de fato, vocábulos morfema. As preposições, os pronomes pessoais, os artigos, as conjunções, etc., nada mais são que palavras instrumentais que articulam o discurso, sendo desprovidas de significação externa. 5. A identificação da unidade léxica. Numa primeira abordagem de uma sequência discursiva, identificamos um grande número de unidades léxicas que não colocam problemas. Trata-se das unidades que graficamente coincidem com uma sequência gráfica indecomponível. Incluem-se neste conjunto a maioria dos clíticos, bem como muitos outros pronomes, a maioria das palavras dependentes como artigos, preposições e conjunções, assim como um grande número de substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. São exemplos dessas unidades o, os, a, as, uns, uma, umas, me, te, se, nos, de, em, com, e, mas, que, água, casa, dor, menino, homem, bom, grande, cantar, sair, mais, hoje, ontem, etc. Vamos chamar essas unidades de lexias simples. Entretanto, nas realizações discursivas, as fronteiras entre as palavras muitas vezes são difusas. Retomemos os exemplos acima referidos. Em vão procuramos por Carlos e Carlos bateu as botas. Como já foi apontado, as sequências discursivas em vão e bater as botas devem ser consideradas como unidades léxicas, a despeito da aparência em contrário. Para distinguir entre uma lexia complexa e uma sequência discursiva variável, podem-se aplicar dois testes. Primeiro, teste da substituição. Em sequências, como as saudações bom dia ou boa noite, não podemos substituir o primeiro vocábulo por um outro adjetivo mais ou menos sinônimo, dizendo ótimo dia e ótima noite, por exemplo. Na sequência, bater as botas, tampouco podemos substituir botas por sapatos. Por conseguinte, tudo leva a crer que bom dia, boa noite e bater as botas já estão lexicalizados no nível do sistema lexical. Segundo, teste da inserção. Numa sequência como dor de cabeça, não diremos dor terrível de cabeça, mas terrível dor de cabeça, ou dor de cabeça terrível. Também não se diria capa bonita de chuva, mas capa de chuva bonita. Tampouco se poderia inserir um advérbio entre os constituintes de mercado negro, resultando mercado muito negro. Portanto, o teste de inserção demonstra que estão lexicalizados dor de cabeça, capa de chuva
e mercado negro. No exemplo acima, não podemos inserir nada na sequência bater as botas, dizendo, por exemplo, Carlos bateu rapidamente as botas. Deve-se notar também que, nas lexias complexas, já lexicalizadas, não mais ocorrem o artigo, a preposição e outros vocábulos morfema. Assim, em decor, de soslaio, em vão, já de muito ocorreu a elipse do artigo. Do mesmo modo, ocorreu a elipse da preposição em à medida que. Infelizmente, esse problema apresenta-se mascarado e ambíguo no grande depositário da tradição léxica e nos hábitos gráficos da língua, a saber, o dicionário. Geralmente, os falantes recorrem ao dicionário quando não sabem como escrever uma palavra e qual o seu significado. Contudo, no caso da comunidade brasileira, dificilmente o consulente poderá resolver satisfatoriamente o seu problema, pois a nossa produção lexicográfica não fornece parâmetros seguros no tratamento da unidade léxica, e a identificação dos lemas pelos nossos dicionários é extremamente criticável, não podendo ser acatada em grande número de casos. Infelizmente, a lexicografia brasileira constitui uma antiga prática com pequena ciência. Em geral, nossos dicionaristas foram apaixonados cultores da língua, com pequena ou nenhuma ciência linguística. 6. As unidades complexas. Em seu estudo Une classification des phrases figées de français, Gross, 1982, afirma que os linguistas geralmente atribuíram às expressões cristalizadas, que ele chama de expression figée, um caráter de exceção, de anomalia linguística, e não propuseram alternativas para tratar cientificamente essa questão. Contudo, trata-se de um fenômeno de grande envergadura e muito frequente, que a linguística ignora pela ausência de estudos sobre essa matéria. O estudo dessas combinatórias lexicais ou fraseológicas suscita muitos problemas teóricos e coloca em causa os papéis atribuídos tradicionalmente à sintaxe e ao léxico. A primeira questão que se põe é terminológica. Vamos chamá-las de fraseologias, fraseolexemas, expressões cristalizadas, expressões idiomáticas? Outro problema formal importante é o ortográfico. Essas unidades complexas deveriam ser grafados mais apropriadamente com hífen, como, por exemplo, fim de semana, jogo do bicho, indicando sua natureza de unidade. Por outro lado, quando se deve considerar que se trata de uma unidade lexical autônoma e quando se deve considerar que se trata de uma unidade subordinada à base que gerou essa lexia? Dizendo de outra forma, qual é o momento em que se consolida o processo de lexicalização, de cristalização da lexia complexa, gerando um novo item lexical da língua? Veja-se o caso de palavras compostas sobre a base mãe, como mãe solteira e mãe de santo, que levam hífen, portanto. Deve-se considerá-las como entradas de dicionário independentes ou como subentradas sob o lema de mãe? Nesses e em outros casos, um dicionário como o Aurélio não é coerente. Considera mãe de santo, mãe benta e várias outras lexias como lemas independentes, incluindo outros sob a epígrafe de mãe. Mãe solteira, por exemplo, deve subordinar-se à mãe, porém, não mãe de santo, e outras mais. Como já enfatizamos anteriormente, nas realizações discursivas, orais e escritas, as fronteiras entre a unidade lexical complexa e um sintagma discursivo são difusas. Existe toda uma gama de soldadura entre os elementos de uma combinatória lexical. Assim, podemos identificar sintagmas lexicalizados cujos elementos componentes estão perfeitamente soldados e outros com um forte índice de coesão interna. Quase poderíamos afirmar que a frequência do uso vai dando aos falantes um forte sentimento de cristalização da sequência discursiva. E aqui é fundamental o papel da significação. Se a combinatória lexical refere um referente único e perfeitamente identificável no universo extralinguístico, é quase certo que o sentimento linguístico dos falantes os induzirá a considerar esse sintagma lexicalizado como uma lexia complexa. É o caso de cesta básica, código de barras, dor de cabeça, mãe de santo, papel higiênico, zona franca.
Em parte, esse problema se origina de uma característica fundamental da linguagem humana, a economia linguística. De um lado, unidades simples são utilizadas em vários domínios diferentes do conhecimento, multiplicando os valores semânticos da palavra e gerando o fenômeno da polissemia. Por outro lado, unidades simples podem combinar-se entre si de modo quase infinito, resultando em unidades complexas. Em virtude de uma ortografia conservadora e inconsistente, numerosas unidades lexicais já categorizadas como tal no plano do sistema lexical são, contudo, grafadas como se fossem várias unidades, gerando ambiguidade. É o caso de ar-condicionado, bom dia, cesta básica, caixa eletrônico, código de barras, colcha de retalho, curto-circuito, dor de cabeça, fibra ótica, folha corrida, marcha ré, papel higiênico, prata da casa, pressão atmosférica, pressão arterial, saneamento básico, tábua de salvação, título de eleitor, zona franca. Temos aí alguns exemplos de signos que remetem a referentes das mais variadas áreas do conhecimento e das atividades humanas, evidenciando o quanto este problema é persuasivo. Ademais, constatam-se muitas incoerências gráficas em dicionários e na praxis linguística de usuários da língua, como, por exemplo, a imprensa. No tratamento léxico-estatístico de um grande corpus de 6 milhões de palavras para elaborar um dicionário de frequências, constatei muitas e muitas vezes que há inconsistência na ortografia. Nesses casos, em pauta, por vezes se grafa com hífen e, por vezes, sem hífen. Um exemplo é fim de semana. O Aurélio registra essa palavra como subentrada de fim, grafando essa lexia complexa sem hífen. No corpus informatizado do jornal Folha de São Paulo de 1997, publicado em 98 como CR-RUM, encontramos as duas grafias, fim de semana sem hífen e fim de semana com hífen. Julgo que a segunda, com hífen, seja melhor, em virtude de estar completado o processo de lexicalização e de o falante sentir essa sequência como unidade, isto é, atribuí-la a um referente. É também o caso de numerosas unidades complexas de valor gramatical e não referencial, como os acima citados. Veja-se, por exemplo, a extensa lista de unidades complexas de cunho gramatical tradicionalmente chamadas de locuções por gramáticas e dicionários. Locuções adverbiais: a gosto, ainda assim, a limpo, ao longe, cada vez mais, daqui a pouco, de acordo, de soslaio, por pouco, uma vez, etc. Locuções prepositivas: a cargo de, além de, a ponto de, com relação a, de cima de, à guisa de, em prol de, etc. Locuções conjuncionais: além de que, a menos que, assim que, cada vez que, da mesma maneira que, do mesmo modo que, logo que, nem que, por conseguinte, etc. Locuções pronominais: consigo mesmo, consigo mesma, consigo mesmos, consigo mesmas, ele mesmo, eles mesmos, ele próprio, eles próprios, fosse qual fosse, fossem quem fosse, onde quer que, seja onde for, seja o que for, seja qual for, etc. O problema das unidades complexas remete também à questão igualmente desafiadora das sequências de combinatórias lexicais ainda maiores. Duas categorias são típicas: os sintagmas nominais e os sintagmas verbais. No domínio das ciências e das técnicas, esses sintagmas são extremamente frequentes. Ademais, tais neologias surgem continuamente nessas linguagens especializadas. Assim, esse problema torna-se altamente complexo, desafiando os lexicólogos, lexicógrafos e terminólogos. Os sintagmas escolhidos no vocabulário de várias ciências referidos a seguir constituem unidades léxicas? Ácido desoxirribonucleico, ADN ou DNA. Antena de frequência ultraelevada. Buraco negro estelar. Centro de alta pressão. Centro de baixa pressão. Linha de campo magnético.
fundo de curto prazo, fundo de renda fixa, foguete a rimar, glândula suprarrenal, lêmur de cauda listrada, mico-leão dourado, iodeto de sódio polo negativo, deficiência de enzima adenosina deaminase, doença, proteína C reativa, proteína CD4, nadadeira dorsal anterior, padrão de qualidade do ar, parênquima armazenador de água, raio de luz incidente, reconhecimento óptico de caracteres, relatório de impacto ambiental, RIMA, taxa de mortalidade infantil, título de dívida pública, ultra alta frequência, unidade central de processamento, zonas de pressão atmosférica, etc. E agora alguns exemplos na classe do verbo para encerrar esse exemplário das unidades complexas. Cair de 4, dar murro em ponta de faca, fazer das suas, fazer das tripas coração, ficar de pés e mãos atados, amarrados, passar desta para melhor, saber a quantas anda, saber de cor e salteado, sem tirar nem pôr, tirar o corpo fora, etc. Passemos à análise das combinatórias ou fraseologias. Consideremos mais de perto o caso de verbos compostos que ocorrem em muitas expressões idiomáticas. Vou considerar um exemplo acima referido que foi tomado achatara. Não sei se esta é a pronúncia. 1994. A saber, bater as botas. A sintaxe desta sequência cristalizada não difere da sintaxe de uma combinatória livre. Confiramos as variações de tempo e modo possíveis. Carlos bateu as botas, ou seja, Carlos morreu. Todos sabiam que Carlos ia bater as botas. Temo que Carlos vá bater as botas. O sentido da sequência bater as botas não é previsível a partir de bater, dar pancadas, chocar-se com e de botas, tipo de calçado. O sentido, o significado de bater as botas não se dá pela junção do significado bater e botas. De fato, temos aqui uma combinatória cristalizada, culturalmente herdada e registrada na memória coletiva com o significado de morrer. Por isso, podemos afirmar que ela faz parte do acervo do léxico e não é uma combinatória discursiva qualquer. Entretanto, o verbo que ela comporta não é analisável segundo as regras que se aplicam a frases superficialmente idênticas. Modificações possíveis e aceitas em frases quaisquer são impossíveis no caso da expressão cristalizada. As variações possíveis, além daquelas acima referidas, seriam relativas à posição dos advérbios. Por exemplo, Carlos bateu as botas muito cedo. Carlos bateu muito cedo as botas. É possível também fazer uma inserção. Carlos desta vez bateu as botas. As sequências livres são aquelas em que o sujeito e complemento têm distribuição livre. Nesse caso, as únicas restrições e coerções são aquelas determinadas pela semântica. Inversamente, os sintagmas cristalizados são frases do mesmo tipo, em que, porém, um ou vários dos actantes são lexicalmente invariáveis. Entre os sintagmas cristalizados como lexias complexas, as expressões idiomáticas exibem grande fixidez, típicas de unidades lexicalizadas. Isto evidencia que elas têm uma existência própria, fazendo parte do léxico da língua. Exemplo notável é fornecido por uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, Antigamente, de que transcrevo o primeiro parágrafo no qual o texto se constrói exatamente em torno do princípio do estereótipo das expressões idiomáticas. Abre aspas. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. Fecha aspas. Por outro lado, o sentido individual das palavras de uma expressão idiomática não é pertinente, como nesse texto se evidencia. As palavras componentes de uma expressão idiomática devem ser interpretadas globalmente. Sendo registradas no patrimônio cultural da humanidade como hábitos verbais, as expressões idiomáticas se caracterizam por ser parte da herança lexical
e devem, por conseguinte, ser aprendidas de cor pelos falantes da língua. De fato, achamo-nos aqui não mais no domínio do sistema linguístico, mas no domínio da norma. Ademais, essas sequências cristalizadas geralmente não possuem correspondência em outra língua e são até mesmo exclusivas de uma variedade norma linguística. Um exemplo característico seria em português quebrar um galho ou quebrar o galho. Cada termo deste sintagma perde a sua identidade própria e se torna, assim, não analisável. Por essa razão, os constituintes de uma expressão idiomática como essa se tornam indissociáveis, não permitindo a supressão ou acréscimo de um elemento. As expressões idiomáticas são típicas de uma nação e estão enraizadas na sua cultura. O português europeu, por exemplo, não possui essa expressão idiomática. O que a autora quer dizer aqui é que quebrar um galho, quando nós usamos essa expressão, não queremos factualmente, literalmente dizer que vamos quebrar, catar um galho e quebrá-lo. E que, portanto, não faz sentido nem usar o significado de cada expressão, de cada dita palavra, quebrar o galho, separadamente para daí se ter o que significa quebrar o galho, mas sim é preciso olhar para o todo, para a expressão idiomática global, para que se compreenda o que ela quer dizer. Não adianta olhar cada termo, do sintagma, como foi dito. Ele perde a sua identidade própria e se torna, assim, não analisável. De fato, as expressões idiomáticas podem ser consideradas como uma lista de irregularidades fundamentais de um idioma e de uma norma linguística. Num estudo de 1992, Phraseological Units, Ornella Corazari denomina as unidades lexicais complexas de unidades fraseológicas. Lembrando que elas são geralmente negligenciadas por dicionários e gramáticas. Para Corazari, as unidades fraseológicas são sequências de palavras que têm uma coesão interna do ponto de vista semântico e que possuem propriedades morfossintáticas específicas. Examinemos algumas características dessas unidades fraseológicas. As unidades fraseológicas são sequências de pelo menos duas palavras separadas por brancos, hífens ou apóstrofos. Exemplo: mercado negro, caixa eletrônico, caixa preta, bomba-relógio, decreto-lei, mina d'água. Embora sejam compostas por mais de uma palavra, elas se classificam funcionalmente como uma única categoria léxico-gramatical, ou seja, como se fossem uma única palavra e não mais de uma conectada. Assim, caixa eletrônico, composto de nome e adjetivo, um caixa eletrônico, comporta-se semanticamente como substantivo e levar a cabo e levar grana comportam-se como verbo. Então, caixa eletrônico, que é um nome junto de um adjetivo, comporta-se semanticamente apenas como um adjetivo, o caixa eletrônico. E levar a cabo ou levar grana comporta-se como verbo, apesar de não ter apenas verbo na sua composição. Vejamos o que diz Corazari. Abre aspas. De um ponto de vista sintático, as unidades fraseológicas têm graus diferentes de cristalização, isto é, elas resistem a algumas manipulações morfossintáticas, transformações, inserção de modificadores, flexão e comutações léxicas que são geralmente possíveis com construções equivalentes comuns. Fecha aspas. Em meio às unidades fraseológicas, as expressões idiomáticas são expressões semanticamente opacas, cujo significado não depende do sentido de cada um de seus componentes. Por outro lado, colocações são sequências semanticamente transparentes, formadas de itens lexicais que geralmente coocorrem. Exemplos de colocações: custo astronômico, fundos de renda fixa, livre concorrência, pressão atmosférica, queda livre, reação em cadeia, fazer a barba, fazer as malas, levar anos, levar um século, levar a vida toda, levar a vida inteira, ter um infarte, etc. As unidades fraseológicas possuem graus diversos de idiomaticidade e de cristalização,
Assim, as lexias complexas, dona de casa, fim de semana, jogo de cintura, mercado negro, têm maior grau de lexicalização do que centro de alta pressão, jogo de cartas, livre fluxo de capitais, tecnologia de ponta. Na prática, identificamos numerosos tipos de estrutura interna dessas unidades fraseológicas. Vejamos alguns exemplos para o sintagma nominal. Nome de nome. Bodas de prata. Por isso o nome de nome. É a preposição no meio, né? Bodas de prata. Prata da casa. Jogo de cintura. Nome a nome. Cara a cara. Cheque ao portador. Nome em nome. Salto no escuro. Olho no olho. Nome e adjetivo. Cesta básica. Circuito elétrico. Jogo cênico. Jogo duplo. Adjetivo e nome. Baixo astral. Livre-arbítrio. Nome. Efeito estufa. Seguro-desemprego. Nome e nome. Parede e meia. Unha e carne. Nome particípio presente. Água fervente. Raro. Água corrente. Nome particípio passado. Corrente alternada. Condomínio fechado. Jogo de cartas marcadas. Verbo, conjunto a verbo, verbo e verbo. Leva e traz. Raro. Vai e vem. Verbo. Corre. Raro. Nome, preposição, adjetivo, nome. Centro de alta pressão. Direito de livre defesa. Fio de alta tensão. E adjetivo, nome, preposição, nome. Livre flutuação de preços. Livre fluxo de informação. Vale a pena reiterar que, embora as unidades fraseológicas sejam estruturalmente complexas, tanto sintática como semanticamente, elas se comportam como verbos, substantivos, advérbios, adjetivos, preposições, etc. Concluindo, a identificação e a caracterização dos diferentes tipos de unidades fraseológicas / lexias complexas não é problema simples. A aplicação de testes mostra que a linha divisória entre classes diferentes não pode ser claramente determinada. Entre construções totalmente cristalizadas, por exemplo, bom dia, mãe de santo, e menos cristalizadas, por exemplo, tomar uma decisão, tomar uma importante decisão, tomar qualquer decisão, e entre expressões idiomáticas, por exemplo, levar a ferro e fogo, e não idiomáticas, como levar em conta, levar em consideração, há muitos casos intermediários que mostram graus diferentes de cristalização e de idiomaticidade. Como a língua está em perpétuo movimento, seu caráter de inacabado e de devir está sempre presente, sobretudo no léxico, visto que essa é a parte do sistema linguístico mais suscetível a mudanças por constituir um conjunto aberto. As combinatórias lexicais discursivas podem deixar de ser meras combinatórias frequentes de unidades léxicas para se converterem em novas unidades do léxico da língua. Assim, tudo se passa na língua e no vocabulário como uma pista de corrida. Muitos corredores já ultrapassaram a barreira de chegada, outros estão se aproximando dela e outros vêm chegando de mais longe. Nessa imagem, retomada de minha tese de doutorado, estou simbolizando o pódio de chegada como o término do processo da lexicalização. Em suma, o léxico de uma língua é formado por unidades extremamente heterogêneas. Integram o léxico do português, desde unidades simples monossilábicas, como as formas dependentes, artigos, o, preposições, de, em, com, pronomes, me, te, se, lo, lhe, até unidades extremamente complexas, como as expressões idiomáticas.